Rafael parou na porta da sala de estar, o coração batendo como um tambor descontrolado. Era o seu 18º aniversário, e ele havia decidido que era hora de ser honesto. Mãe, pai, eu sou gay, disse ele, a voz tremendo mas firme, esperando um abraço ou pelo menos uma conversa. Em vez disso, o pai, Manuel, levantou-se devagar, o rosto endurecido como pedra, e respondeu: Você não é nosso filho de verdade. Fomos te adotar quando era bebê, e agora, com isso. Saia daqui. A mãe, Isabel, chorava em silêncio, mas não interveio, e a porta da casa em Lisboa se fechou atrás dele com um clique final, deixando-o na rua chuvosa, sem bagagem, sem família, apenas com a roupa do corpo e uma dor que rasgava o peito. Ele vagou pelas ruas do bairro Alto naquela noite, o ar úmido de fevereiro grudando na pele, as luzes dos bares piscando como promessas vazias. Rafael sempre soubera que era diferente, desde os tempos de escola quando olhava para os garotos da turma com um sentimento que não conseguia nomear. Mas assumir para si mesmo havia sido uma batalha interna, contar para os pais era o passo definitivo para a liberdade. Agora, aquela liberdade parecia uma prisão. Ele pegou o telemóvel e ligou para Tiago, o rapaz que conhecera há 6 meses na universidade, o único que sabia do seu segredo. Eles me expulsaram, murmurou Rafael, a voz quebrada. Tiago, do outro lado da linha, ficou em silêncio por um momento antes de dizer: Vem para cá. Eu cuido de você. Na manhã seguinte, Rafael acordou no sofá apertado do apartamento de Tiago em Alfama, o cheiro de café fresco misturando-se ao som distante dos elétricos. Tiago era tudo o que Rafael admirava, confiante, assumido abertamente, com uma família que o apoiava apesar das dificuldades. Por que eles fizeram isso? Perguntou Rafael, os olhos inchados de chorar. Tiago suspirou, passando a mão pelos cabelos castanhos de Rafael. As pessoas têm medos que não entendemos. Mas você não está sozinho. Eles se conheceram numa aula de literatura na Universidade de Lisboa, onde Tiago defendia autores que era com paixão, e Rafael se sentia atraído por aquela coragem. Agora, aquela atração se transformava em dependência, mas Rafael sentia um peso, e se isso fosse só pena? Os dias seguintes foram um turbilhão. Rafael precisou arranjar um emprego parcial num café no Chiado para pagar as contas, enquanto tentava continuar os estudos. A notícia da sua saída de casa se espalhou pela família extensa, e tios e primos ligavam para a mãe, mas ninguém o procurava. Ele via postagens nas redes sociais, festas de aniversário que ele perdera, fotos de família sem ele. O conflito interno o consumia, era culpa dele por ser quem era. Ou dos pais por não aceitarem. Uma noite, após um turno exaustivo, ele confrontou Tiago: Eu não quero ser um fardo para você. Tiago beijou suavemente, dizendo: Você é o que eu quero, não um fardo. Mas no fundo, Rafael duvidava, a rejeição dos pais plantara sementes de insegurança que cresciam como ervas daninhas. Enquanto isso, Manuel e Isabel lidavam com o próprio caos. Manuel, um homem conservador que trabalhava como engenheiro numa empresa de construção, via a homossexualidade como uma fraqueza, algo que a sociedade portuguesa ainda lutava para aceitar plenamente, apesar das leis progressistas. Nós o criamos direito, resmungava ele para Isabel. Mas ela, uma professora de história, sentia o remorso corroer. Eles haviam adotado Rafael após anos de infertilidade, e agora, revelar a adoção daquela forma era um erro cruel. Ela tentava ligar para ele, mas Rafael bloqueava as chamadas, o orgulho ferido prevalecendo. A sociedade ao redor deles sussurrava, vizinhos comentavam, a igreja que frequentavam julgava. Manuel bebia mais, isolando-se, enquanto Isabel questionava se o amor deles era condicional. Rafael começou a pesquisar sobre a adoção. Num arquivo público em Lisboa, ele descobriu papéis que confirmavam: nascido em Porto, mãe biológica desconhecida, pai falecido. Isso abalou ainda mais sua identidade. Quem sou eu, afinal? Confidenciou a Tiago durante um passeio pelo Tejo. Tiago o encorajava: Você é Rafael, o cara inteligente e gentil que eu amo. Mas o amor deles era testado, amigos de Tiago, mais abertos, o aceitavam, mas Rafael se sentia um intruso. Uma briga surgiu quando Tiago sugeriu que Rafael confrontasse os pais: Você precisa fechar isso. Rafael explodiu: Eles me jogaram fora como lixo. A tensão crescia, e Rafael se perguntava se valia a pena lutar por um relacionamento nascido da dor. À medida que os meses passavam,
Rafael se envolvia mais na comunidade LGBT de Lisboa, participando de eventos no Príncipe Real. Lá, ele conheceu outros jovens com histórias semelhantes, rejeição familiar, luta por aceitação. Isso o fortalecia, mas também o confrontava com realidades duras, discriminação no trabalho, violência nas ruas. Ele via Tiago como um pilar, mas uma dúvida pairava: e se Tiago o traísse, como os pais fizeram? O drama se intensificava quando Manuel sofreu um infarto menor, forçando Isabel a repensar tudo. Ela enviou uma carta: filho, precisamos falar. Rafaela leu, rasgou, mas guardou os pedaços, o coração dividido entre raiva e saudade. A carta de Isabel ficou na mesa de Tiago por dias, um lembrete silencioso do abismo que separava Rafael da família. Ele a relia em segredo, as palavras filho e quando como uma acusação. Eles só querem limpar a consciência, disse a Tiago, que balançava a cabeça. Talvez seja um começo. Mas Rafael resistia, a dor da rejeição era fresca, e ele temia mais humilhação. No trabalho, no café lotado de turistas, ele servia expressos com um sorriso forçado, mas dentro, o conflito fervia: perdoar ou cortar laços para sempre. Essa escolha o consumia, especialmente quando via famílias felizes nas mesas. Tiago, por sua vez, enfrentava suas próprias pressões. Vindo de uma família de classe média em Coimbra, ele havia-se assumido aos 16, com apoio relutante dos pais. Agora, aos 20, estudando artes, ele via em Rafael um espelho de suas lutas passadas. Mas ajudar Rafael o esgotava, discussões sobre o futuro surgiam. Eu quero viajar, viver livre, dizia Tiago. Rafael respondia: e eu? Eu mal tenho um teto. A dependência criava atrito, e uma noite, após uma festa onde Tiago furtou inocentemente com outro rapaz, Rafael explodiu de ciúmes: você me usa para se sentir herói. Tiago negou, mas a semente da dúvida foi plantada. Enquanto isso, em casa, Manuel se recuperava do infarto, mais frágil, mas teimoso. Ele escolheu esse caminho, murmurava para Isabel. Ela, porém, pesquisava sobre a adoção e direitos LGBT, lendo livros e artigos online. Nós erramos, Manuel. Ele é nosso filho, sangue ou não. Mas Manuel, influenciado pela educação católica rígida, via a homossexualidade como pecado. A sociedade portuguesa, apesar do casamento gay legal desde 2010, ainda carregava preconceitos em camadas conservadoras. Vizinhos fofocavam, e Manuel perdia amigos na igreja. Isabel insistia: vamos procurá-lo. Manuel relutava, mas o medo de perder tudo o forçava a pensar. Rafael decidiu investigar sua origem biológica. Com a ajuda de um amigo da comunidade, ele contatou uma agência de adoção no Porto. Lá, descobriu que sua mãe biológica, Maria, havia-o abandonado por pobreza extrema, e o pai morrera em um acidente. Ela vive em Braga agora, disse o funcionário. Rafael viajou de trem, o coração acelerado. Em Braga, encontrou Maria, uma mulher de 40 anos, trabalhando em uma fábrica. Eu não podia te criar, explicou ela, olhos cheios de remorso. Rafael chorou, porque me deram para eles. Maria respondeu: achei que seria melhor. Essa reunião o abalou, ele via semelhanças físicas, mas emocionalmente, era um estranho. Voltando a Lisboa, ele contou a Tiago, que o abraçou: agora você sabe quem é. Mas Rafael duvidava: identidade não era só sangue. O relacionamento com Tiago azedava. Tiago recebia uma oferta de estágio em Madrid, e sugeriu que Rafael o acompanhasse. Deixar tudo? Meus estudos? Questionou Rafael. A discussão escalou: você me prende aqui com sua dor. Rafael sentiu a traição como uma facada. Ele saiu batendo a porta, vagando pela noite lisboeta, questionando se o amor sempre levava à perda. No dia seguinte, eles se reconciliaram, mas a fratura estava lá. Rafael começou a terapia num centro LGBT, onde o terapeuta o ajudava a processar o trauma: a rejeição não define você. Isabel, cansada de esperar, rastreou Rafael pelo emprego. Ela apareceu no café, olhos suplicantes. Podemos falar. Rafael a levou para uma mesa vazia. Por que agora? Perguntou. Isabel explicou o infarto de Manuel, o remorso. Nós te amamos, mas estávamos errados. Rafael ouviu,
mas a raiva borbulhava. Vocês me jogaram fora por quem eu sou. Isabel chorou. Foi medo, não ódio. Ele saiu sem promessas, mas aquilo mexeu com ele. Contando a Tiago, ele viu ciúmes. Eles te querem de volta agora. A tensão social se intensificava. Na universidade, Rafael enfrentava olhares e comentários. Um professor conservador o discriminava sutilmente. Ele se envolvia em protestos pela igualdade, ganhando força, mas pagando o preço da exaustão. Uma briga com Tiago sobre lealdade explodiu quando Tiago admitiu ter conversado com um ex. Foi só amizade. Rafael viu nisso uma traição, e quando a dos pais? Ele passou a noite fora, dormindo no albergue, questionando se valia a pena confiar. Manuel, pressionado por Isabel, ligou para Rafael. Venha em casa. Rafael hesitou, mas foi. A reunião foi tensa. Manuel pediu desculpas rigidamente, mas insistiu. Isso não muda o que penso. Rafael rebateu. Então por que me chamar? Isabel mediou, revelando mais sobre a adoção. Rafael saiu confuso, o coração dividido entre perdão e autopreservação. O preço da reconciliação parecia alto. Após a reunião com os pais, Rafael voltou ao apartamento de Tiago com a mente em turbilhão. Eles querem que eu volte, mas nada mudou, desabafou. Tiago, irritado, respondeu, talvez você deva. Eu não aguento mais isso. A frase cortou como vidro. Rafael viu o cansaço nos olhos de Tiago, e pela primeira vez, questionou se o relacionamento era sustentável. Você me abandona também, acusou. Tiago negou, mas a discussão terminou em silêncio gelado, cada um em um canto do quarto pequeno. No dia seguinte, Rafael faltou à aula para refletir no mirador da Senhora do Monte, olhando Lisboa estendida como um tapete de telhados vermelhos. A cidade, com sua mistura de tradição e modernidade, espelhava seu conflito. Leis progressistas colidiam com mentalidades antigas. Ele pensava nos pais, Manuel, preso a valores patriarcais, Isabel, dividida entre amor e lealdade ao marido. E Maria, a mãe biológica, que o abandonara por necessidade. Todos me deixam, murmurou para si mesmo. Mas na terapia, o conselheiro desafiava, você escolhe seu caminho agora. Tiago, sentindo o abismo crescer, procurou consolo em amigos. Numa noite de copos no Bairro Alto, ele confidenciou a um amigo próximo, João, Rafael é ótimo, mas a bagagem dele me sufoca. João, que era solteiro e assumido, ouviu e, num momento de fraqueza alcoólica, beijou Tiago. Tiago se afastou, culpado, mas não contou a Rafael. O segredo pesava. Ele via em Rafael alguém forte, mas vulnerável, e temia machucá-lo mais. Eu o amo, pensou, mas o amor exigia sacrifícios que ele questionava. Isabel pressionava Manuel para mudar. Leia sobre isso, disse, entregando livros sobre orientação sexual. Manuel relutava, mas o infarto o tornara reflexivo. Ele assistia a documentários sobre famílias Kier, vendo histórias semelhantes. Talvez eu esteja errado, admitiu uma noite. Isabel sorriu, mas sabia que a sociedade o julgava, amigos da igreja os evitavam. Ela contatou uma associação de pais de filhos LGBT, encontrando apoio. O amor vence o preconceito, ouviu. Mas o preço era alto. Manuel perdia sua identidade rígida. Rafael, impulsionado pela terapia, decidiu confrontar Maria novamente. Viajou a Braga, onde ela o recebeu com chá quente. Por que me deu? Perguntou diretamente. Maria explicou, pobreza, juventude, medo. Eu te via nos sonhos, disse. Rafael sentiu pena, não raiva. Eu construí uma vida, respondeu. Voltando, ele contou a Tiago, que reagiu com ciúmes. Agora você tem duas mães. A insegurança de Tiago explodia. Ele admitiu o beijo com João. Foi um erro, gritou. Rafael, atordoado, saiu correndo, sentindo a traição como um eco da rejeição familiar. Ele passou dias sozinho, morando temporariamente com um amigo da comunidade. A dor o forçava a questionar, amor sempre leva à perda. Ele via postagens de Tiago nas redes, festas sem ele, e o ciúme mordia. Mas também refletia sobre os pais, talvez perdoar fosse uma escolha, não fraqueza. Ligou para Isabel, eu volto, mas com condições. Ela concordou, aliviada. Manuel,
relutante, aceitou uma conversa. A reunião familiar foi explosiva. Rafael chegou com Tiago ao lado, um ato de desafio. Manuel franziu a testa. Ele aqui. Rafael rebateu. Ele é parte de mim. A discussão escalou. Manuel admitiu preconceitos, mas insistiu em valores. Isabel mediou, chorando. Tiago, sentindo-se intruso, saiu. Rafael o seguiu. Não me deixe. Tiago confessou. Eu traí sua confiança. Rafael, ferido, terminou. Preciso me curar sozinho. O rompimento abalou ambos. Tiago voltou a Coimbra, para a família, questionando suas escolhas. Rafael ficou com os pais, mas o ar era tenso. Ele trabalhava, estudava, mas a solidão o consumia. Envolvia-se mais em ativismo, falando em eventos sobre rejeição familiar. Isso o fortalecia, mas o preço era emocional, noites insones, dúvidas constantes. Com Tiago fora de cena, Rafael se instalou de volta na casa dos pais, mas o lar parecia uma prisão disfarçada. Manuel evitava olhares, murmurando orações. Isabel tentava pontes, cozinhando pratos favoritos. Dê tempo, dizia ela. Rafael mudava, mas dentro, o vazio crescia. Ele via mensagens de Tiago, sinto falta, mas ignorava, o orgulho prevalecendo sobre o coração. A sociedade ao redor pressionava. Na universidade, amigos perguntavam sobre o rompimento, e ele respondia evasivo, sentindo o estigma de ser o gay abandonado. Manuel, forçado pela presença de Rafael, confrontava seus demónios. Ele participou de uma reunião de pais na associação que Isabel encontrou. Ouvindo histórias, viu o dano causado. Eu feri meu filho, admitiu para o grupo. Lágrimas vieram, um raro sinal de vulnerabilidade. Voltando para casa, ele tentou conversar. Eu errei. Rafael ouviu, surpreso. Por quê? Manuel explicou. Medo do desconhecido, pressão social. A igreja diz uma coisa, mas o amor diz outra. Era um passo, mas Rafael duvidava. Palavras versus ações. Isabel, aliviada pelo progresso, incentivava Rafael a reconectar com Maria. Ela é parte de você. Rafael viajou a Braga novamente, desta vez com Isabel. O encontro foi awkward. Maria e Isabel, duas mães, trocando olhares. Obrigada por criá-lo, disse Maria. Isabel respondeu, ele é nosso. Rafael sentiu um laço se formando, mas questionava, família é escolha ou sangue? O preço da reconciliação era emocional, mas valia. De volta, Rafael recebeu uma ligação de João, o amigo de Tiago. Ele está mal, bebendo muito. Rafael hesitou, mas viajou a Coimbra. Encontrou Tiago em um estado lamentável, olhos vermelhos. Por que veio? Perguntou Tiago. Rafael, porque ainda te amo. Eles conversaram horas, Tiago admitindo o erro, medo de compromisso. Rafael perdoou, mas com condições, vamos devagar. O beijo de reconciliação foi doce, mas cauteloso. O relacionamento recomeçou, mas com cicatrizes. Tiago voltou a Lisboa, morando sozinho. Eles saíam, mas discussões surgiam. Tiago queria visibilidade, Rafael, descrição por causa dos pais. Uma briga sobre um evento perido escalou. Você se envergonha, acusou Tiago. Rafael rebateu, é sobrevivência. A tensão social se somava. Em Portugal, apesar das leis, preconceitos persistiam em áreas rurais e conservadoras. Manuel progredia, leu livros, assistiu filmes que era. Uma noite, convidou Rafael para jantar, conte sobre Tiago. Rafael, chocado, abriu-se. Manuel ouviu, desconfortável, mas atento. Eu não entendo, mas tento. Era um avanço, mas o preço para Manuel era perder amigos antigos. Rafael, fortalecido, organizou um evento na universidade sobre a adoção e identidade queer. Falou publicamente, expondo sua história. A plateia aplaudiu, mas atas online atacaram. Ele enfrentou bullying, questionando se valia expor-se. Tiago apoiava, você é corajoso. Mas uma traição veio, João, invejoso, espalhou rumores sobre Tiago. Rafael confrontou, por quê? João admitiu ciúmes. A amizade se quebrou, mais uma perda.
O clímax se aproximava quando Manuel sofreu outra crise de saúde. No hospital, ele chamou Rafael: filho, perdoe-me. Rafael chorou: eu perdoo. Mas questionava se era genuíno ou medo da morte. Com Manuel no hospital, a família se uniu em espera ansiosa. Isabel segurava a mão de Rafael, Tiago ao lado como apoio silencioso. Ele vai ficar bem, disse o médico. Manuel, recuperando, olhou para Rafael: eu vi o erro. Aceito você. Palavras que Rafael esperava, mas agora pareciam tardias. Ele mudou, mas o coração pesava. O preço da aceitação era quase a perda do pai. Tiago, vendo a vulnerabilidade, propôs: vamos morar juntos de novo. Rafael aceitou, mas com reservas. Eles alugaram um apartamento pequeno em Belém, símbolo de novo começo. O relacionamento florescia, mas sombras persistiam. Tiago recebia mensagens de ex, e Rafael, inseguro, checava o telefone. Uma briga explodiu: você não confia. Tiago saiu, passando a noite fora. Rafael, sozinho, questionava se o amor valia a constante luta. Maria visitou Lisboa, encontrando a família adotiva. O jantar foi tenso, mas revelador: histórias compartilhadas, lágrimas. Você tem duas famílias agora, disse Maria. Rafael sorriu, mas internamente debatia: multiplicar laços significa multiplicar dores. Na sociedade, Rafael enfrentava mais desafios. No trabalho, um chefe discriminador o demitiu sob pretexto falso. Ele processou, com apoio de ONGs LGBT, ganhando o caso. Vitória, mas o stress cobrava: noites insones, ansiedade. Tiago o ajudava, mas sentia o peso: eu sacrifico minha liberdade por isso. Manuel, de alta, mudou, frequentava grupos de apoio, defendia Rafael para amigos. Mas uma recaída veio quando um primo conservador criticou: você amoleceu. Manuel defendeu: meu filho é quem é. O preço: isolamento social. Rafael e Tiago enfrentaram uma crise quando Tiago recebeu oferta de emprego em Berlim. Vá sem mim? Perguntou Rafael. Tiago: é minha carreira. A decisão pendia: amor versus ambição. Rafael, ferido, considerou terminar. Mas em uma conversa profunda, eles escolheram tentar à distância. O ativismo de Rafael crescia. Ele escreveu um artigo sobre sua jornada, publicado num jornal. Reações mistas, apoio e ódio. Uma ameaça online o abalou, mas ele persistiu, pagando com medo constante. Isabel e Manuel viajaram a Braga para conhecer Maria melhor. Laços se formavam, mas Rafael via: reconciliação exige sacrifício contínuo. Com Tiago em Berlim, Rafael navegava a solidão em Lisboa, videochamadas substituindo toques. Eu volto em breve, prometia Tiago. Mas distância amplificava dúvidas. Rafael via postagens de Tiago em festas, ciúmes fervendo. Uma confissão veio: Tiago beijara alguém numa noite solitária. Foi erro, disse. Rafael, devastado, terminou: não aguento mais traições. O rompimento final cortava fundo, e quando perdas passadas. Rafael se jogou no ativismo, fundando um grupo de apoio para jovens que eram rejeitados. Sucesso veio, mas o preço era emocional: reviver traumas. Com pais, a relação melhorava. Manuel até encontrou Tiago online, pedindo desculpas indiretas. Isabel mediava: o amor evolui. Maria se mudou para Lisboa, trabalhando perto. Rafael a via semanalmente, construindo laços. Você me salvou, disse ela. Mas Rafael questionava: salvação ou compensação? Anos passaram. Rafael, aos 22, formou-se, arranjou emprego estável. Encontrou novo amor, mas cauteloso. Olhando para trás, via as escolhas: perdoar pais, romper com Tiago, abraçar origens. Cada decisão custara pedaços de si. No fim, ele refletia: a sociedade muda, mas o indivíduo paga o preço. Foi certo priorizar a si mesmo sobre laços tóxicos.